Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosenberg e esse é o canal RB Mais História. Hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre sociedade e estrutura colonial na América Portuguesa, ou seja, sobre o Brasil. E hoje nós iremos ver mais especificamente sobre o início da colonização. Então, a partir de hoje, nós iremos começar a compreender o processo de colonização do Brasil. Mas antes de começar a nossa aula, dá aquela moral para o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você fique sempre por dentro, sempre recebendo os nossos vídeos, dá aquele like, beleza? E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre a história do nosso país. Então, sem mais enrolação, bora para a aula. Galera, vamos logo a priori, né? Vamos logo buscar compreender vamos aqui os objetivos, né? Quais os nossos objetivos para a aula de hoje? Esses objetivos serão o nosso guia. Então, nós iremos estar pautados no que nós deveremos aprender nesses objetivos. Então, esses objetivos são o nosso guia e serão eles que irão nos conduzir por essa aula de hoje. Então, vamos lá. Quais são os nossos objetivos? Primeiro, compreender as motivações que levaram os portugueses a iniciar a colonização do Brasil. Tá? Nós já vimos na nossa aula anterior sobre o período pré-colonial que os portugueses não iniciaram a colonização logo que Cabral chegou às terras brasílicas, né, em 1500. Então foi o período pré-colonial que durou aproximadamente 30 anos. E na aula de hoje nós teremos que buscar compreender o que levou, então, que despertou os interesses dos portugueses em iniciar essa colonização. É um dos nossos primeiros objetivos. E o outro objetivo, né, eu destaquei aqui dois principais objetivos para vocês. O outro objetivo é entender como que se deu a organização política e administrativa a partir do período colonial. Então, primeira coisa, entender por que os portugueses iniciaram a colonização do Brasil. Segunda coisa, buscar compreender como que foi, qual a estrutura política e administrativa que foi estabelecida no Brasil a partir da colonização para que esse empreendimento fosse viável, para que esse empreendimento fosse possível. Então, guiado por esses dois objetivos, vamos seguir a nossa aula de hoje. Tranquilo? Beleza? Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Vamos buscar compreender o que motivou, o que levou os portugueses a começar de fato a colonização. Vamos buscar logo entender quais as causas, porque nós sabemos que anteriormente, no que ficou chamado período pré-colonial, os portugueses não iniciaram a colonização do Brasil logo que chegaram às terras brasílicas, porque os seus interesses estavam mais voltados para as especiarias do Oriente, além disso não encontraram os metais preciosos. Mas agora, por que a partir de 1530, aproximadamente, os portugueses decidem iniciar a colonização do Brasil? Vamos lá. Uma das principais coisas foram as ameaças de invasões estrangeiras. Nós sabemos que pelo Tratado de Tordesilhas, o Novo Mundo, as terras do Novo Mundo, ou seja, do continente americano, foram divididas entre espanhóis e portugueses. No entanto, outras nações não aceitaram essa divisão e, por exemplo, os franceses recorrentemente faziam incursões pelo litoral brasileiro, né, em busca de riquezas, como as drogas do sertão e o pau-brasil. Inclusive, a expedição de Martim Afonso de Souza, que deu início à colonização do Brasil, apreendeu algumas embarcações francesas carregadas de pau-brasil. Então, era algo bastante relevante essas ameaças de outros países de quererem ali um pedacinho do Brasil.
Os próprios franceses, como eu falei para vocês, chegaram a invadir o Brasil, isso após os portugueses já terem iniciado a colonização, ou seja, essa preocupação era real, era uma preocupação séria. Em 1555, por exemplo, os franceses invadiram uma parte da onde hoje é o estado do Rio de Janeiro. Lá estabeleceram a chamada França Antártida. Com o passar dos anos, acabaram sendo expulsos. Inclusive, tem um filme muito bacana que relata essa invasão francesa ao Brasil, e o nome do filme é Vermelho Brasil. Se possível, assistam, tem disponível no YouTube. Então, Vermelho Brasil, filme que ilustra essas invasões francesas ao território brasileiro. Quando os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro, eles foram para o Maranhão, o estado do Maranhão, alguns anos depois, por volta de 1612, mais ou menos, estabeleceram lá no Maranhão a chamada França Equinocial. Depois também foram expulsos do Maranhão. Então, estou dando esses exemplos para vocês perceberem como que essas ameaças estrangeiras eram frequentes. Os próprios holandeses, no século XVII, invadiram o Nordeste brasileiro e lá permaneceram também por alguns anos. Então, uma das principais causas que levaram os portugueses a iniciarem a colonização do Brasil foi exatamente o medo de perder essa terra para outros países. E a outra causa foi a perca do monopólio do comércio das especiarias no Oriente para holandeses e espanhóis. O negócio das especiarias, que era a principal fonte de riqueza e lucro dos portugueses, começou a fracassar. Então, foram essas duas principais causas que levaram os portugueses a iniciar a colonização do Brasil: o medo das invasões estrangeiras e a perca do monopólio do comércio das especiarias, o fracasso do negócio das especiarias, a decadência dos portugueses com o negócio das especiarias, fizeram com que os mesmos se voltassem para a sua maior colônia, ou seja, o Brasil. Tranquilo? Beleza? Então vejam só, como não haviam encontrado ouro na nova terra, no Brasil, então os portugueses decidiram estimular a fixação de portugueses, explorando uma atividade econômica que gerasse lucro e ao mesmo tempo garantisse a defesa da colônia. Então, que atividade seria essa? Os portugueses, preciso lembrar que a atividade lá do período pré-colonial, que era a extração das drogas do sertão e do pau-brasil, não contribuiu para a fixação de portugueses no Brasil. Então, para que isso fosse possível, seria necessário a introdução de uma atividade econômica no território brasileiro, uma atividade agrícola, que se diga de passagem. Aí fica a pergunta: qual a atividade os portugueses introduziram no território do Brasil para iniciar a sua colonização? O produto escolhido foi o açúcar da cana, Melhor dizendo, foi a cana-de-açúcar. Por que escolheram a cana-de-açúcar para iniciar o processo de colonização do Brasil? Essa é a pergunta. Por que foi escolhido a cana? Vamos lá. Galera, vamos buscar compreender um pouco mais, tentar nos aprofundar e no entendimento por que o açúcar, por que os portugueses escolheram para colonizar o Brasil, para iniciar a colonização do Brasil, porque foi escolhido o açúcar, Então, já fica logo uma informação muito importante: o açúcar, a cana-de-açúcar, foi o primeiro produto agrícola introduzido pelos portugueses no Brasil. Muitas vezes eu já vi algumas dúvidas sobre isso, Há uma dúvida no entendimento, porque por vezes se diz que o primeiro produto explorado pelos portugueses no Brasil foi a cana-de-açúcar, e isso não é verdade. O primeiro produto explorado pelos portugueses no Brasil foi o pau-brasil e as drogas do sertão. Agora, o primeiro produto introduzido pelos portugueses no Brasil, aí sim foi a cana-de-açúcar para fabricar, para produzir o
açúcar, certo? Então fica aí a dica, não confunda. Primeiro produto explorado pelos portugueses no Brasil, pau-brasil e as drogas do sertão. Primeiro produto introduzido pelos portugueses no Brasil, aí assim a cana-de-açúcar para fabricar o açúcar, certo? E por que os portugueses escolheram justamente a cana-de-açúcar? Por que esse produto? Por que não um outro, por exemplo? Vamos entender isso. Primeiro, é importante salientar que a cana-de-açúcar, ou açúcar, melhor dizendo, era um produto bastante apreciado pelas elites europeias, olha só. Então, era um produto que a elite europeia apreciava muito. E o açúcar não era, o açúcar de cana não era possível ser produzido na Europa em virtude das condições climáticas, né? Então, foi escolhido o açúcar em virtude do gosto dessa elite pelo açúcar, entre outras questões também que nós iremos ver agora. Outro motivo que levou os portugueses a escolherem o açúcar, olha só, os portugueses já cultivavam cana-de-açúcar na Ilha da Madeira e em Cabo Verde, né, que eram colônias de Portugal. Então, o que acontece? Em virtude disso, os portugueses já entendiam como funcionava o empreendimento do açúcar, já entendiam sobre as técnicas, né, de produção, sobre a montagem dos engenhos para a fabricação do açúcar. Então, isso também foi um fator importante para o açúcar ter sido escolhido como um produto que os portugueses decidiram iniciar a colonização do Brasil e aí fixar portugueses no território brasileiro, já que existia ali uma ameaça de invasão de outros povos às terras da sua maior colônia, certo? Para além dessas duas questões que eu estou colocando para vocês, o litoral da região que hoje corresponde aproximadamente ali ao nordeste do Brasil, oferecia as condições necessárias para o cultivo da cana-de-açúcar, ou seja, o clima era extremamente favorável para isso. Olha só, o clima quente e úmido e, além disso, a presença de solo massapê, ou seja, tinha também, além do clima, existia uma terra que era bastante fértil, né? Que era bastante propícia para a produção da cana-de-açúcar. Cabe ressaltar, por exemplo, quando nós falamos aqui em clima quente e úmido, que a região para a produção de cana, para extrair e fabricar o açúcar, não pode ser uma região que chove muito, porque senão a cana terá mais água do que açúcar, né? Então, por isso que o litoral nordestino, a priori, foi o lugar ideal para a produção dessa cana-de-açúcar. Então, aqui entendemos os motivos pelos quais os portugueses escolheram o açúcar, né, para introduzir a colonização, para iniciar a colonização do Brasil. E aí, com essa introdução desse produto agrícola, o objetivo era fixar moradores portugueses que viessem aqui para a colônia. E dessa forma, uma terra ocupada seria mais, no entendimento dos portugueses, é claro, uma terra ocupada seria mais difícil para invasões estrangeiras. Então, são essas causas que levaram os portugueses a escolher o açúcar para iniciar a colonização do Brasil. Então, olha só, pessoal, nós já entendemos de que forma foi introduzido o açúcar no Brasil, por que foi escolhido o açúcar, né, para iniciar a colonização do Brasil, certo? E agora nós vamos buscar compreender como é que ficou a organização política e administrativa da colônia. Quem que iria governar e administrar a maior colônia portuguesa, certo? Então vamos lá. Olha só, a fim de criar núcleos de povoamento em sua colônia, já que lá no período pré-colonial, a extração do pau-brasil, a extração das drogas do sertão não criou esses núcleos de povoamento, né? Então, em 1530, a coroa portuguesa enviou uma expedição à América comandada por Martim Afonso de Souza. Esse Martim Afonso de Souza, ele passou mais ou menos 2 anos no Brasil,
aonde ele realizou várias empreitadas, né? Como, por exemplo, a captura de inimigos franceses que estavam ocupando o território brasileiro, né? Uma das tarefas, uma das missões do Martim Afonso de Souza era combater traficantes franceses. Além disso, ele foi incumbido de encontrar metais preciosos e, principalmente, o que mais interessava aos portugueses foi fundar núcleos populacionais. Porque, como eu já falei para vocês, os portugueses acreditavam que povoando, ocupando o território, seria mais difícil para invasões estrangeiras, tá? Então, a partir de 1530, o Martim Afonso percorreu o território brasileiro com essa incumbência. Passou no Brasil mais ou menos 2 anos, aonde, por exemplo, está aqui uma iconografia do Martim Afonso de Souza, né? Então, em virtude dessa expedição comandada por ele que o Brasil, que melhor dizendo, que Portugal iniciou a colonização do Brasil. Em 1532, ele fundou São Vicente. Olha só, isso aqui é muito importante a gente destacar. Martim Afonso fundou São Vicente. São Vicente, galera, é onde hoje é o território de São Paulo, tá? Então, São Vicente é oficialmente considerado a primeira vila portuguesa em terras americanas, tá? E ali ele introduziu o cultivo de cana-de-açúcar. Começava assim a efetiva colonização da América, tá? E posteriormente essa produção da cana-de-açúcar ela se estende para o litoral nordestino, beleza? Então, na tentativa de facilitar a organização da colônia, né, para agilizar a colonização, Portugal dividiu a colônia, a sua maior colônia, sempre ressalto isso, em faixas de terra, e aqui um detalhe muito importante, um destaque muito importante que cai muito em vestibular, como que Portugal dividiu, organizou as terras no início da colônia. Olha só, Portugal dividiu o Brasil em faixas de terras que eram chamadas de capitanias hereditárias, tá bom? Chamadas de capitanias hereditárias. Então, assim foram chamadas essas faixas de terra que Portugal dividiu o Brasil para que facilitasse, né, agilizasse essa colonização. Tá bom? E por que chama capitania hereditária? Cada capitania hereditária dessa teria um chefe, né, um comandante, que era chamado de capitão donatário. E por que capitania hereditária? Porque essa capitania hereditária passaria de geração para geração, por isso hereditário. Né? Então, um capitão donatário que estivesse governando a capitania, quando morresse, o seu filho poderia dar continuidade a seus familiares, seus filhos poderiam dar continuidade no controle daquela capitania. Tranquilo? Vamos entender um pouco mais sobre o que foram essas capitanias hereditárias. Vamos aqui destacar, inclusive, o mapa da capitania hereditária e entender algumas questões. Sobre as capitanias hereditárias, é importante destacar também que há divergências, existem várias divergências sobre quantas capitanias hereditárias de fato existiram e sobre o mapa, né, dessas capitanias hereditárias. Então, se vocês procurarem lá na internet, vocês vão encontrar vários mapas diferentes. Então, aqui eu destaquei para nós o mapa das capitanias hereditárias, aquele que se encontram dentro dos estudos mais atuais sobre capitanias hereditárias. Tranquilo? Então, olha só, o capitão donatário, para poder tomar posse da terra, ele recebia um documento chamado carta de doação. Então, era essa carta de doação que dava direito ao capitão donatário tomar posse da capitania. Só um detalhe,
o capitão donatário ele deveria investir recursos próprios para fazer a capitania hereditária dar lucro, né? Para ali estará um engenho, tá? O engenho era onde era produzido o açúcar. Um detalhe importante a destacar que não era qualquer um que poderia ser escolhido para ser capitão donatário, não. Não era qualquer um que poderia tomar posse de uma capitania hereditária. A grande maioria eram membros da nobreza, da pequena nobreza, mas tinha que ser recomendado pelo rei. Essa carta de doação era entregue pelo próprio rei. Então, o rei tinha que doar essa capitania para o capitão donatário. Outro documento que o capitão donatário recebia era o foral. O que era esse foral? Foral era um documento onde estavam os direitos e os deveres do capitão donatário para com a capitania hereditária. Então, no primeiro momento, esse capitão donatário tinha plenos poderes dentro das capitanias, né? Cada capitania tinha seu próprio capitão donatário. Uma das incumbências, por exemplo, do capitão donatário era de fundar vilas, tá bom? E dentro dessas vilas existiam as câmaras municipais. Essas câmaras municipais eram, se pode se considerar que foi o primeiro momento onde houve uma forma de organização que tinha a função de administrar as vilas. Não tinha aí nesse momento a figura do prefeito, mas tinha a figura dos que seriam posteriormente chamados de vereadores. Também só poderiam participar dessas câmaras municipais os ricos proprietários de terra. Não era qualquer pessoa que poderiam participar dessas câmaras municipais. Beleza? Pessoal, as capitanias hereditárias, de maneira geral, a grande maioria fracassaram. A grande maioria fracassaram, mas houve duas exceções, que foi Pernambuco e São Vicente. Então, quais as exceções das capitanias hereditárias que não foram um fiasco, que não foram um fracasso total? Pernambuco e São Vicente. Pernambuco intensamente vinculado ao negócio do açúcar e São Vicente, além do negócio do açúcar, existia ali o apresamento de escravos indígenas. Olha só um detalhe importante a destacar. Se lá no período pré-colonial os indígenas não foram escravizados, agora com o início da colônia, com o início da colonização, os indígenas são escravizados. Os primeiros trabalhadores dos engenhos não foram os escravos negros, mas sim os escravos indígenas. Então, detalhe muito importante. Então, como a maioria das capitanias hereditárias fracassaram, foi criado o governo geral. A ideia era que houvesse uma centralização política e administrativa. Teria, então, o Brasil, a colônia, teria agora um governador geral. Esse governador geral iria, claro, indicado pelo rei, iria governar todo o território brasileiro. E os capitães donatários, antes autônomos, antes donos com plenas autonomia dentro das capitanias hereditárias, agora esses capitães donatários ficarão submetidos à autoridade do governador geral. Então, em virtude do fracasso das capitanias hereditárias em sua grande maioria, Portugal decidiu adotar uma outra forma de política, uma outra forma de administrar a colônia, chamado de governo geral, e teria aí um governador que mandaria em todo o território. Vamos ver algumas características desse período. Olha só, em março de 1549, Tomé de Souza aportou no litoral brasileiro com a missão de desempenhar uma série de funções administrativas, como defesa, estímulo à produção agrícola, relacionamento com os indígenas e a fundação de uma capital colonial, designada na época como São Salvador da Baía de Todos os Santos, aonde é a atual Salvador. Tomé de Souza assumiu o cargo de governador-geral. Então, Tomé de Souza, formação importante, foi o primeiro governador-geral do Brasil. E junto com o Tomé de Souza veio também a Companhia de Jesus,
com o objetivo de catequizar e pacificar os povos indígenas, tá? Isso é uma informação importante. Os jesuítas, como eram conhecidos os membros da Companhia de Jesus, fundaram em 1553 o Colégio dos Jesuítas da Bahia. Então, o objetivo aí, observem que começa um processo de catequização dos povos nativos, né? A partir da chegada do Tomé de Souza, certo? E como é que funcionaria aí, então, o governo geral? Aqui nós temos o regimento do governo geral, para nós entendermos um pouco mais do funcionamento dessa estrutura de governo, né? Então, ó, o regimento ele falava sobretudo na defesa da terra contra os ataques estrangeiros. Então, observe mais uma vez aí a intensa preocupação no que diz respeito a essas ameaças. O incentivo à busca de metais preciosos, o apoio à religião católica e a luta contra as resistências indígenas. Cabe lembrar que, falei ainda há pouco, os indígenas começaram a ser escravizados e obviamente resistiram a essa imposição dos portugueses. Tranquilo? Pessoal, quais as funções do governador geral? O governador geral teria a função militar, administrativa, judicial e eclesiástica. Olha só, tinha inclusive a função de indicar párocos, né, para as igrejas, para as paróquias. A função militar era a função de quê? De defesa das terras. A função administrativa é a função de gerenciar, de administrar a colônia. Funções judiciais, ao qual ele era responsável também, relacionado à justiça, certo? E as funções eclesiásticas que eu já falei para vocês. E para auxiliar o governador-geral nessas questões, eu destaquei aqui para vocês, ó, auxiliares do governador-geral para fazer cumprir essas questões aqui, ó. Vamos lá, quem eram esses auxiliares do governador-geral? Você tinha o provedor-mor, o capitão-mor e o ouvidor-mor. Vamos ver a função de cada um desses aí, ó. Esses eram auxiliares, né, como eu já falei para vocês, que iriam ajudar o governador-geral a governar. Então, a função do provedor-mor, vamos por parte. O que esse provedor-mor aqui deveria fazer? Qual a incumbência dele? O provedor-mor deveria garantir a arrecadação de impostos, cuidando deste modo dos gastos do governo geral. Ou seja, esse cara aqui é como se fosse hoje, digamos assim, um tesoureiro, né? Ele era responsável pela administração do dinheiro, né? Aí numa linguagem mais simples. Então, todos os impostos que fosse arrecadado era incumbência, era responsabilidade desse provedor-mor, né? Esses impostos, assim como cuidar dos gastos do governo geral. E esse capitão-mor, qual era a função do capitão-mor? A função desse capitão-mor é mais direcionada ao sentido de defesa. Era o capitão-mor que organizavam as tropas, por exemplo, né, que defendia ali o território contra as invasões estrangeiras e os ataques de índio. Já falei para vocês, por exemplo, que nos primeiros anos, os portugueses construíram várias fortalezas, né, para proteger o território brasileiro das invasões. Então, resumindo, a função do capitão-mor é a defesa. E o ouvidor-mor é uma espécie de juiz. Esse ouvidor-mor é uma espécie de juiz. Então, todas essas funções aqui é função do capitão, do governador-geral, e esse governador-geral tem esses auxiliares aqui para poder ajudá-lo nessa empreitada. Tranquilo? Então, é assim que funcionava o governo geral, a política e a administração no governo.
Então, pessoal, a nossa aula hoje termina por aqui, tá? Encerramos a nossa aula por aqui. Dá aquela moral lá para o nosso trabalho, não esqueça de dar aquela moral, se possível. Deixe o like no vídeo, ative as notificações, se inscrevam no canal e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam um pouco mais sobre a história do nosso país. Tchau, fui!